Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando daqui nesta manhã de 8 de fevereiro de 2025. Um sábado com 28 graus logo pela manhã, né? Vai ser uma manhã nublosa aí, às vezes sol, mas sempre com bastante nebulosidade. A probabilidade de chuva de 1%, a umidade relativa do ar está em 59%. Está alta por causa de uma chuva que caiu ontem na região de Ribeirão Preto, em Ribeirão Preto em alguns pontos, e isso fez com que a umidade subisse. Mas não se engane não que ela vai cair, e vai cair bastante até chegar aos 33 de máxima que está previsto hoje. 20 graus foi logo pela manhã, mas vamos ter 33 graus de máxima hoje e a sensação térmica é de 37, 38 graus. Então é o verão brasileiro, né? É o verão brasileiro em pleno vapor, no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto. Passando para dar 3 recados. Hoje eu vou colocar, depois que reclamaram muito aí, né, que tem aquela situação do Aedes aegypti e do nosso amigo aí da escorpião. Cadê os escorpiões? Está aqui, ó. Escorpiões. Os escorpiões tem dado muito problema, pessoal. Isso é dentro de casa, não é na rua não, tá? Tem gente que acha que a maior parte dos acidentes com escorpiões é na rua. Não é não. É dentro de casa. Falta de limpeza, tá? Limpeza na residência, limpeza no quintal onde a pessoa vive ou trabalha. Então, o mosquito Aedes aegypti também é por falta de limpeza e cuidados com alguns ambientes, com recipientes que podem armazenar água. E eu vou falar hoje um pouquinho mais detalhado, porque nós temos um pouco mais de tempo, né? Então, mosquito, aquele reservatóriozinho atrás da sua geladeira, que recebe a água do degelo, aquele reservatório é um ambiente muito favorável para receber as larvas do mosquito Aedes aegypti, tá? Esse rajado, ele transmite a dengue, a zika e a chikungunya. A dengue, quando hemorrágica, ela pode te levar a óbito. Por isso está escrito aí, ó, dengue mata, tá? Eu tirei a animação dele para ficar aí bem focado para você. Dengue mata, sim, tá bom? E outra coisa, existe aí a situação de escorpiões dentro da casa picando crianças. Então, por falta de limpeza, por falta de tirar aqueles entulhos velhos, aquelas telhas, latas, tijolos, tudo jogado aí, isso pode virar ou se tornar um ambiente muito favorável para ser um criador dos escorpiões. O mosquito Aedes aegypti, ele transmitindo a dengue, a zika e a chikungunya, já era por si só uma situação de alerta para não tê-lo por perto. O problema é que agora agrava, tá? Tem gente que já teve dengue, tem gente que já teve Covid, pessoas que têm algumas comorbidades, acaba pegando uma dengue hemorrágica, e a dengue hemorrágica em quem tem doenças pré-existentes pode levar a óbito, tá? Dengue mata sim. Então, dado esses 2 recadinhos aí para vocês, eu quero colocar um outro negócio aqui que eu fiz agora há pouco e que eu acho que é bem favorável. Exercícios entre 10 e 16 horas não são, de maneira nenhuma, favoráveis, tá? Não é. Porque ele pode resultar numa insolação, uma desidratação, e você vai acabar precisando do ambiente hospitalar. Se você estiver desidratado, se você estiver com uma insolação, uma queimadura muito forte, e porque você fez exercício entre 10 e 16 horas, você pode sofrer sérios danos aí, e esses danos muitas vezes podem causar as internações mais demoradas. Então, não faça exercício entre 10 e 16 horas, tem riscos à saúde e você não vai estar ajudando em nada se você fizer isso, tá bom? Dado esse recadinho aí, eu gostaria de falar com você numa situação que o ser humano precisa. E nós estamos falando aí de caminhos, né? Até a imagem eu não mudei justamente para isso, caminhos.
Caminhos que lá no final você pode se arrepender, né? E logo que você identifica que o caminho não é bom, você precisa mudar. Então nós servimos um Deus que é um Deus de oportunidades, tá? Ele é um Deus que sempre dá oportunidade para as pessoas para que elas voltem atrás naquela situação que você ou que estamos vivendo. Então, passando daqui também para poder falar com você, é que esta situação de ter uma oportunidade, só Deus proporciona para o ser humano. Às vezes vai ter que passar, sofrer o dano das suas escolhas, é verdade. As escolhas muitas vezes têm consequências. E essas consequências, a gente pode falar disso agora, tá? O versículo que eu peguei para poder balizar aquilo que eu vou falar para você, está na carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Olha aí a oportunidade. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Depois você pode conferir lá. Então presta atenção aqui, nesta situação. Hoje está com tempo, né? Então podemos demorar um pouquinho mais. Mas presta atenção aqui para você não ficar perdido nessa situação. Nós já falamos 4 tópicos, né? Se você lembra aí os 4 tópicos, coloca aí para mim coloca aí. O primeiro é um caminho que parece direito. Esse é o primeiro tópico. Você precisa identificar qual que é o caminho correto. E eu falei para você que o caminho correto é Jesus. Porque ele disse, eu sou o caminho. Então não existe outro caminho. O caminho correto, que parece direito e que é direito, é Jesus. O outro caminho é só parecido com o direito. Não é direito. Então presta atenção. O mundo pode oferecer muitos caminhos, as oportunidades na vida vão aparecer e às vezes isso vai em confronto com aquilo que a gente sempre está falando, né? Uma aparência enganosa que tem a influência do mundo e que tem uma necessidade de discernimento. Através de quem? Através do Espírito Santo. O segundo tópico é o fim do caminho. É lá na onde você vai chegar finalmente. Como é que vai ser? Se vai ser morte espiritual eterna, destruição espiritual eterna, se vai ser uma perda da salvação, passar a eternidade longe do Senhor, porque esse caminho que só parece direito pode levar à perda da salvação. Se você não se arrepende no meio dele, às vezes você está nele, mas você se arrepende, então ele não te levou à perda da salvação. Por isso que pode, porque no meio do caminho você pode se arrepender de estar nesse caminho errado e aceitar o maior presente que Deus deu para cada um de nós, que é Jesus Cristo, oferecido ali na cruz do Calvário pelos meus e pelos seus pecados. Ok? O terceiro tópico foi que a escolha precisa ser feita. E a escolha é Jesus. Lembra que eu falei? Obedecer a palavra de Deus, que é o nosso manual de regra e fé, é a escolha mais certa que o ser humano pode fazer. Entendeu? Então, obediência à palavra, prática da palavra e oração. Uma busca de sabedoria muito grande, acelerada. Porque se você busca sabedoria com a leitura e aplicação da palavra de Deus, você não vai errar. E aí você precisa também confiar no Senhor, confiar em Deus. Estas são escolhas certas. Confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele e Ele vai fazer. A quarta, que foi ontem que nós falamos, a consequência da escolha errada. Existem consequências. Você vai perder a bênção, você vai experimentar dor, você vai sentir a separação de Deus. A pior coisa que pode acontecer, ou que um ser humano pode experimentar, é a separação de Deus, não é? E agora, eu vou falar isso tudo que eu falei para você e foram alertas. Agora, deixa eu só falar um outro alerta para você, mas é um alerta bom, tá? E Deus é um Deus de oportunidades. Ele dá a oportunidade para todo ser humano, todo.
Então não existe e não vai existir ninguém que vai chegar lá e falar assim, eu não tive oportunidade. Teve sim. Oportunidade para todos é dada durante 24 horas por dia, 7 dias da semana, 30 dias no mês. Aqueles que têm 31 dias. Então presta atenção. A graça de Deus, ela veio como uma oportunidade de mudança na vida da pessoa. Veio assim, ó, veja o que é que está escrito em Romanos no capítulo 5, versículo 20. Veio, porém, a lei que a ofensa abundasse. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Tem mais graça do que ofensa ou pecado. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, a graça de Deus é a nossa oportunidade de mudança, pois ela nos oferece a salvação, a restauração, o perdão dos nossos pecados. É a graça de Deus. Não é por mérito. Porque alguém já disse acertadamente, que graça é ausência de mérito e não de esforço. Você precisa se esforçar para receber a graça. Não é porque é de graça ou está oferecendo de graça, não precisa pagar, não. Foi pago um alto preço, preço de sangue. A vida de Jesus foi oferecida por mim e por você. Então, tem até um louvorzinho que a gente canta. Eu sei que foi pago um alto preço para que a gente fosse para que a gente fosse um só em Cristo Jesus. Então, já foi pago um alto preço. A graça de Deus, então, é uma das oportunidades que o Senhor te dá nesse momento para que você possa ter perdão dos seus pecados. A misericórdia de Deus, já é a segunda. A misericórdia de Deus deixa eu ver se eu acho aqui. Lucas, no capítulo 15, versículo 11 até o 32. É longo o texto, mas compensa você escutar. Diz assim, ele disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo regaladamente, dissolutamente. O versículo 14 diz assim, e havendo ele gastado tudo, é um gastão, né? Desobediente, gastando tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer, a passar necessidades. E ele foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos para apacentar porcos. Imagina um judeu apacentando porcos. Presta atenção aqui, ele não comia a carne de porco, né? Era imundo. Mas agora ele passa a apacentar os porcos e daí a pouco veja o que acontece. E desejava encher a sua barriga. Ele queria comer aquele bicho que eles não comiam, a carne daquele bicho. Ele queria comer aquilo que o bicho comia. Olha que situação. Então, assim, desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Fome terrível, crise acentuada e tornando-se em si, caindo em si. Tem uma versão que diz assim, voltando para si. Ele estava fora de si. Voltando para si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. E tornando-se a levantar, ele disse, irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus empregados. E levantando-se, foi para o pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. O pai o viu de longe. Olhando lá, o pai devia estar esperando.
e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo e colocai-o um anel na sua mão e sandálias nos seus pés. O versículo 23 diz assim: E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. E o filho mais velho, olha só, e o filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando os seus servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio o teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar na festa. E saindo o seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, nunca, olha só, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me desse sequer um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste um bezerro cevado para ele. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Lucas, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo 15, versículo 11 até o 32. Só o texto já explica o que é que eu quero dizer para você aqui. Que a misericórdia de Deus foi aí colocada uma parábola e dizendo que Deus tem a mesma coisa. Ainda que você saiu, você deixou o caminho, abandonou o caminho, deixou a Deus, largou mão de servir ao Senhor, se você voltar hoje, a misericórdia e a graça dele vai te alcançar. É a oportunidade de mudança. Pois eu não estou falando, presta bem atenção, eu não estou falando com você a respeito de religião, nem de igreja. É a oportunidade de mudança, pois ela oferece perdão e restauração. A misericórdia de Deus oferece perdão e restauração. Perdoa os pecados, perdoa aquilo que você fez, restaura você a posição de filho e você toca a sua vida. Você quer um Deus de maiores oportunidades do que essa? Não existe. Já entregou por você, pela minha vida, pela sua vida, pelos nossos pecados, a vida do seu filho. Então, presta atenção que você pode viver uma nova vida em Cristo. Porque no próprio livro de Coríntios aí, capítulo 5, versículo 17, diz assim, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, a nova vida em Cristo é a nossa oportunidade de mudança. É a sua oportunidade de mudança. Nós não vamos mais falar de caminho, eu vou continuar falando a respeito de Jesus, mas não vamos falar especificamente de caminho. Vocês pediram para esmiuçar e hoje, como é sábado, nós temos mais tempo, estou gastando ou investindo um pouquinho mais de tempo para poder falar para você. Continua valendo aquele convite de Jesus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem sabe você está doente, está com problema, está com necessidade, passando por grandes dificuldades, o convite ainda continua, o convite continua sendo feito. 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, está dizendo que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Pois ele nos oferece a vida eterna e a transformação através da nova vida em Cristo. Está aí para você. O pedido que eu posso fazer para você nesta manhã de sábado, 8
de fevereiro de 2025 é que você reflita sobre as escolhas que você tem feito, o que você tem buscado, se você tem buscado a orientação de Deus para fazer as escolhas certas, lindo, maravilhoso. Se não, deixe de se enganar, não se engane pelo que parece ser direito. Precisa ser direito, não pode só parecer ser direito. Mas busque a verdade, a sabedoria que vem de Deus através do Espírito Santo de Deus. Você vai ter alguns benefícios. O benefício maior, se você fizer a escolha certa, você vai experimentar a bênção e a prosperidade de Deus na sua vida. Você terá uma vida plena de propósito, de significado, e você vai ser uma bênção na vida dos outros. Vai ser bênção na vida dos outros. Tem gente que está dizendo aí que eu até hoje só foi peso. Então você vai ser bênção na vida dos outros. Então, para concluir esse tempo de caminho aí, a conclusão, o caminho que parece direito aí, que pode levar à morte, você pode ter aí uma escolha certa que pode te levar à vida. Eu quero pedir que você seja sábio e que busque a orientação de Deus em todas as suas escolhas. Se você fizer isso, você vai consequentemente lembrar todos os dias que a graça e a misericórdia de Deus estão sempre disponíveis para você. A graça e a misericórdia de Deus sempre estará disponível para cada um de nós. E que a nossa nova vida em Cristo é a maior bênção que qualquer ser humano pode experimentar. Então eu peço que você seja transformado pela renovação da sua mente, para que você possa discernir a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Romanos, no capítulo 12, verso 2, fala isso, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Deus mesmo disse: eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamentos de bem, de fazer o bem e não de fazer o mal. Deus quer fazer o bem para cada um de nós, para que nós nos tornemos luz do mundo, refletindo a glória dele em todas as nossas escolhas e ações. É só isso. E aí nós vamos viver a vida plena que Deus pode nos oferecer e nos oferece a partir do momento em que a gente resolve servir. Tá bom? A minha oração é para que Deus nos guie em todas as nossas escolhas, que nos dê sabedoria, discernimento para fazer as escolhas certas. Eu peço que Deus ajude a evitar o caminho que parece direito e não é, por isso leva à morte, mas que nos leve pelo caminho que é correto. O caminho correto nos leva à vida e à bênção. Esse é o meu pedido para Deus nesse sábado. Encerrando aqui essa situação de caminho, e eu creio que vocês todos aprenderam a respeito de caminho. Quem perdeu algum é só assistir os vídeos que estão aí para trás, está colocado lá no YouTube. Então, eu te peço que você encarecidamente pense naquilo que você está vivendo e que caminho você está tomando, quais são as suas decisões. Fazendo isso, você saberá muito bem se você está servindo a Jesus como Senhor e Salvador ou não. Tá bom? Então, fazendo isso, eu quero deixar para você aqui uma oração. E porque eu tenho pessoas com quem eu oro, ou por quem eu oro, né? Muitas estão também com a gente na live, orando agora também. Mas eu gostaria que você pegasse a sua relação e orasse aí na sua relação. Tá bom? Todos que estão aqui, já estão há algum tempo, todos eles têm uma relação. Você que entrou novo, então ainda não tem, mas você pode fazer. E amanhã ou depois, o dia que a gente entrar todos juntos novamente, você tem a sua relação. A minha é essa aí. Eu vou orar por você que está aceitando Jesus neste dia e apresentá-lo ao Senhor, tá? Se você tiver oportunidade, não importa onde você estiver, você precisa ser batizado, tá ok? Não importa.
se Deus der oportunidade para que você saia do ambiente hospitalar, se recupere, e é a nossa oração para que haja recuperação sobre a sua vida 100%, o mais rapidamente possível, você vai entender que você pode se batizar e cumprir aquilo que ele falou. Quem crer, você já creu, e se for batizado, aí você vai ser salvo. Beleza? Dado o recado? Então tá bom. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, nós oramos nesse momento por todas as pessoas que estão aceitando o seu filho como único, suficiente, salvador das suas vidas. Meu Deus, abençoa para que eles nunca se desviem do seu caminho. Nós repreendemos toda ação do inimigo na vida dessas pessoas e repreendemos, rejeitamos todo o pacto que foi feito, aonde quer que ele tenha sido feito. Nós rejeitamos, quebramos e dizemos que não tem mais poder sobre a vida dessas pessoas. A partir desse momento, o teu Espírito Santo que passa a comandar a vida dessas pessoas. Elas estão entregando as suas vidas ao Senhor, confiadas que o Senhor é um Deus que pode conduzi-las à eternidade para morar no céu, num lugar de delícias, aonde não há pranto, aonde não há dor, aonde não há tristeza, aonde não há tribulação, aonde o Senhor comanda todas as coisas. Por isso, eu te peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor aceite o pedido de perdão dessas pessoas. Perdoe os seus pecados e faça com que elas tenham um dia, um sábado abençoado, e que esse sábado seja marcado como o dia em que elas tiveram os seus nomes escritos no livro da vida. Por isso, a minha oração é para que o Senhor perdoe realmente os pecados de cada uma delas e que elas possam ser verdadeiras testemunhas vivas que estão entregando as suas vidas para os cuidados do Senhor, entregando os seus caminhos ao Senhor e confiando no Senhor. Eu sei que o Senhor é um Deus bom, misericordioso, perdoador das nossas faltas e falhas. Por isso, eu te peço, continua conosco e nos dá da tua bênção, da tua graça, da tua paz, e abre a mente e o coração deles para que eles possam continuar e identificar o caminho correto ao longo das suas vidas. Eu oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela Maria Dourado e a sua família, a nossa irmã. Que o Senhor abençoe e guarde também a Isabela, o Miguel e a sua família, a Dona Néia e o seu Fernando, a avó Hilda, a avó Luzinete e a avó Tereza e as famílias, o Eduardo ali em Piracicaba, que o Senhor continue trabalhando na vida dele, a avó Neuza, a sua filha Sandra, os netos Pedro e Vitor, que o Senhor também continue com suas mãos estendidas sobre a vida dessa família, repreendendo todo o mal e guardando da ação do inimigo. Eu oro pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane, oro pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos. Eu oro por todos aqueles que trabalham nesses ambientes também, que cada um tem uma bênção especial. Oro pelas crianças, jovens, adolescentes, adultos, aqueles que estão nas creches, nas escolas, nas universidades e hoje estão descansando da primeira semana do ambiente educacional de 2025. Que o Senhor abençoe e guarde também todos que trabalham nesse ambiente, nessas escolas, nas universidades, nas creches, aonde quer que tenha um trabalhador da área educacional. Que o Senhor abençoe e guarde a vida de cada um deles também. Dê um final de semana abençoado para esses alunos, para que eles possam ter as cargas recarregadas e voltarem na segunda-feira com a força total para aprender aquilo que é necessário. Eu oro por aqueles que estão hospitalizados, os doentes que estão acamados, aqueles que estão nas UTI. Oro pelo meu sobrinho Samuel, que está ali em São José do Rio Preto, no hospital de base, ainda em situação de cuidados, mas que o Senhor abençoe a vida dele também. Aqueles que estão aguardando uma vaga no ambiente hospitalar, que o Senhor também tenha graça, de saúde, possa fortalecê-los para aguardar essa vaga, ainda que com dificuldades, mas que possam ter o fortalecimento do Senhor nesse tempo de grandes dificuldades e grandes problemas. Oramos nesse momento por todos aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, situação de rua, aqueles que estão debaixo de opressão, possessão, depressão, angústia, tribulação, tristeza, aqueles que estão desesperançados, aqueles que estão
desempregados, que a porta do emprego se abra para cada uma dessas pessoas. E por os empregadores, pelos empregados, por aqueles que são empreendedores, aqueles que são microempresários, aqueles que estão lutando para manter um ambiente favorável para a geração de empregos, de novos empregos, que o Senhor abençoe e guarde para que eles façam o melhor, para que eles tenham, nesse tempo de dificuldades, e grandes dificuldades estamos enfrentando no Brasil, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nós te pedimos em nome de Jesus que abençoe esses empresários, abra a mente e o coração de cada um deles, que eles possam gerir, administrar essas empresas, para que dê lucro, para que sejam empresas favoráveis e que muitas pessoas sejam empregadas nessas empresas, que possam ganhar o seu pão de cada dia com um salário digno e com a bênção do Senhor. Eu oro agradecido porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo em meio às dificuldades de 2025. O Senhor abençoe o Brasil, o estado de São Paulo em especial, e a cidade de Ribeirão Preto, que aonde quer que tenha um necessitado, que o Senhor estenda as suas mãos e socorra cada um deles. Se precisar de ajuda de alguém para poder fazer, de mover o seu braço, conte conosco, nós estamos à sua disposição. É a minha oração, é a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço, Deus te abençoe. Um grande sábado, um grande final de semana. Que venham as boas notícias, que venham as pessoas visitar com boas notícias, trazendo boas notícias e levando boas notícias também. E que você seja uma bênção na vida dessas pessoas, onde quer que elas estiverem e aonde quer que elas forem, que elas possam dizer um testemunho a respeito da sua vida, na sua nova vida, após aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Tá bom? Que Deus te abençoe. Um feliz sábado. Bom dia para você. Um excelente final de semana. Que o domingo seja o reflexo daquilo que será a semana, repleta de boas e grandes notícias. Deus te abençoe. Dia. Fique em paz. Fique com Deus.